Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Moacir, a gente vai falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é um grande sistema, né, que é um conjunto de vários órgãos que tem uma função em comum, que é transformar os macroelementos, os elementos grandes, em microelementos, ok? Pois bem, o sistema digestório ele é dividido em duas partes. É propriamente o tubo digestório, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E os órgãos anexos. O que são esses órgãos anexos que auxiliam o sistema digestório? Que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Você tem aqui todo o seu sistema digestório, boca, você tem a faringe, que vai fazer a transição do sistema digestório e respiratório, o esôfago, né, que vai fazer o movimento peristáltico involuntário, o seu estômago, onde vai produzir o ácido clorídrico, depois você tem o intestino delgado, que está nessa região aqui, que é dividido em duodeno, jejum e ilho, o intestino grosso, né, o reto e o ânus. Todo organismo que tem boca e ânus tem sistema digestório completo. Nessa região aqui da parte superior, você tem a cavidade bucal, né, onde vai vir seu alimento, e aqui tem a parte nasal. Por que eu estou falando nasal em sistema digestório? Pelo seguinte motivo. A faringe, você tem aqui a faringe e a laringe. São nomes parecidos, e isso pode ser uma pegadinha na tua prova ou no Enem. O que vai acontecer? A faringe é uma região no seu tubo digestório que ele faz transição do seu sistema respiratório e do seu sistema digestório, ok? Faringe. A laringe, ela faz parte aqui, ó, dessa região mais abaixo, né? Abaixo aqui, onde fica a epiglote, na laringe. E essa epiglote, ela é uma região muito importante para a regulação, seja de gás oxigênio, seja de alimento. Aqui vai para o seu sistema respiratório, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. E por outro, vai o seu esôfago, onde vai para o seu sistema digestório. Então aqui, ó, sistema respiratório, aqui sistema digestório. Quem que vai regular esse alimento que passa, ou o ar que passa por essa região da faringe até chegar ou na laringe ou no esôfago? É a epiglote. Epiglote é uma lingueta que é como se fosse uma tampa de panela, que ela vai fechar ou não esses dois tubos. Se você está respirando, ele vai fechar o seu sistema, essa epiglote, vai fechar o seu esôfago, vai deixar aberto a laringe. Por outro lado, se você está se alimentando, ele vai fechar a sua laringe e vai deixar aberto o esôfago para o alimento possa descer. Então, cuidado entre faringe e laringe. Faringe faz parte do sistema digestório, é incomum, né, o sistema digestório e respiratório. A laringe é a região do seu sistema respiratório e aonde está alojado, no início dele, a epiglote. Você tem aí os seus dentes, que são chamados de incisivos, caninos, premolares e molares, os seus dentes. No início você tem 20 dentes, que é a dentição de leite, e que com o passar do tempo, a sua arcada dentária ela vai aumentando e o espaço entre a raiz do dente aqui, ó, ela vai aumentando. O que vai acontecer com o seu dente? Ele vai cair, meu filho. Então, vai vir uma dentição agora permanente e aí em média 32 dentes. O que é mais importante para você saber aqui sobre a cárie, que é oriunda a partir de bactérias, do tipo cocos, de maneira geral. Quando você não escova muito bem seu dente, essas bactérias se utilizando de substratos do seu alimento, aquilo que você não escovou muito bem seu dente, liberando alguns ácidos, e esses ácidos vão transformar e formar aí alguns buracos. Por que formam esses buracos? Porque ele retira o cálcio, principalmente o cálcio e o fósforo, pela ação desses ácidos aqui, beleza? A digestão ela é dividida também em digestão química e digestão mecânica. Digestão mecânica é a digestão pela sua mastigação, de modo geral, que é triturar os seus alimentos, ou também pela língua, pela movimentação, ou pela contração da parede do tubo digestório.
ou a digestão química relacionada com enzimas. Então, vou voltar. Digestão mecânica é a digestão de triturar os alimentos, digestão química está relacionado com enzimas. Bem, professor, o que são enzimas? Antes de eu falar de enzimas, eu tenho que falar de pH. pH é potencial hidrogênio iônico, esse pH vai de 0 a 14. De 0 até 6,9 significa que ele é ácido, 7 significa que ele é neutro, e de 8 a 14 é básico alcalino. Professor, o que é isso? Não entendi ainda não. pH é uma escala, cara, que vai de 0 a 14. Ele pode ser ácido, básico, né, ou alcalino, ou também chamado de neutro, tá? Por que eu estou falando de pH? Porque as enzimas no sistema digestório, elas atuam num pH ótimo. Por exemplo, o que é o pH ótimo? É onde que melhor a enzima vai ter a sua plenitude, a sua melhor função é nesse ambiente, no ambiente ácido, como por exemplo o ácido clorídrico, né? Apesar que o ácido clorídrico ele é uma substância ácida, mas não é uma enzima, né? Mas eles tem enzima, por exemplo, chamada de pepsina, que vai quebrar a proteína, que ela precisa estar num pH em torno de daqui, ó, mais ou menos de 2,5. Tem que estar muito ácido. Se variar esse pH, a atividade enzimática ela vai diminuir. Você tem então aqui, ó, as enzimas elas atuam num substrato, que no caso aqui é a maltose. A maltose ela é formada de glicose mais glicose. Mas para a maltose ser quebrada, por exemplo, na boca, ela precisa de uma enzima. Isso aqui é uma enzima, isso aqui é um substrato. Quando ela se encaixa, o que a enzima faz? Qual é a função dela? São duas. Uma, ela quebra substâncias, ela quebra substratos, como está quebrando aqui, ó, está inteira, e aqui quebrou as ligações glicosídicas da maltose. E dois, significa que ele é um acelerador, é um processo, é um catalisador biológico. A gente vai ver que o catalisador, as enzimas são catalisadoras biológicas e elas têm responsabilidade também de quebrar substratos. Tá vendo aqui, ó, a enzima se encaixou com o substrato, fez esse rompimento dessa ligação e no final formou dois produtos, tá vendo? Diferentes. Era maltose, agora virou glicose, porque quebrou. Bem, o passo catalítico é enzima, esse E de enzima, S de substrato, aqui esse é S enzima substrato, enzima de novo e produto. Ou seja, eu tinha uma enzima, tá aqui, ó, que é a maltase, tudo que é expressão ase é de enzima, a maltase, quebra o substrato, que é a maltose. Formou um complexo, tá aqui, ó, no sítio ativo, que é onde vai ocorrer a quebra na enzima no substrato, formando um complexo enzima-substrato, que é isso aqui. Depois forma uma enzima produto. Essa enzima, ou seja, essa enzima, se não tiver pH, diferença de pH e temperatura e concentração do substrato, ela vai se manter a mesma. E o produto é o resultado da quebra de maltose, transformou em 2 de glicose, tá bom? Esse gráfico aqui vai mostrar o seguinte: quando você não utiliza enzima e quando você utiliza enzima. Se você observar, tem reagente e tem produto. Quando você usa enzima, esse EA significa entalpia, ou seja, energia de potencial. Ou seja, resumindo, o que isso quer dizer? O que está em verde aqui, está vendo que o verde, o gráfico do verde, está menor em relação à linha que está em vermelho. O que está em verde, você pode observar, isso aqui é energia, né? Você pode ver que o verde está gastando menos energia e o vermelho está gastando mais energia. Ou seja, está indo mais rápido aqui com a enzima e mais lento, muito mais lento, sem a enzima. Estou mostrando aqui o caminho da reação e essa energia de ativação ela é menor quando você utiliza uma enzima. Está aqui a variação, tá? Aqui o esôfago, onde vai fazer os movimentos peristálticos do seu... Agora não é alimento, agora é bolo alimentar. Aqui é o seu estômago tem células chamadas células parietais, né, que vão produzir ácido clorídrico, o HCl, tá? Você tem, por outro lado, as células principais. As células principais elas vão produzir o pepsogênio, a enzima pepsogênio, tá? E as células da mucosa que está aqui dentro aqui vai liberar o muco.
Esse muco é para proteger o ambiente que está aqui, que é muito ácido, que está em torno de 2,5, como eu falei com vocês, o pH. Então você tem no estômago, isso aqui é o seu estômago, mostrando que você tem uma válvula chamada de cárdia ou esfíncter cárdica. A outra válvula é piloro ou esfíncter piloro. O que é o esfíncter? É a mesma coisa que válvula. Você tem aqui então, quando você nasce, você não tem muito dessa enzima aqui para episogênio. Você tem a renina. Renina, quando você nasce, ela tem uma concentração muito alta e ela está relacionada com a quebra, principalmente de proteína, como a caseína do leite materno, por exemplo. Com o passar do tempo, essa renina vai diminuindo, né? E com isso vai produzir agora uma enzima que é o pepsogênio. Se liga, pepsogênio é uma enzima inativa. Quando o seu alimento chega até o teu estômago, esse pH ele vai fazer uma transformação do pepsogênio em pepsina. E é a pepsina que vai quebrar proteínas, beleza? Não é o pepsogênio, é a pepsina. Ou seja, para converter pepsogênio em pepsina, precisa de quem? De um pH, que é um pH ácido no estômago, beleza? Uma coisa interessante para a gente abordar é que no sistema digestório, lá na boca, uma coisa que precisa de se falar, na boca vai ser quebrado carboidratos, no estômago vai ser quebrado proteínas e o restante das substâncias orgânicas vão ser quebradas durante o seu tubo digestório. Aqui está mostrando só que aonde que ocorre a liberação do muco, do pepsogênio, do ácido clorídrico, é nessa região aqui, ó, tá vendo? A abertura das glândulas estomacais, e essa liberação, por exemplo, do HCl, vai transformar o pepsogênio que está no seu estômago, que é uma enzima inativa, em pepsina, que é uma enzima ativa. Aqui o movimento superestáltico, que está no seu esôfago, é um movimento involuntário. Isso aqui é legal você saber, ó. Quando o alimento entra na sua boca, é um macroelemento, e quando você mastiga e tem a ação da saliva, as suas glândulas salivares, que são 3, transforma em bolo alimentar. Então isso aqui é na boca. Depois, quando chega no seu estômago, aqui, ó, é chamado de quimo. E quando chega no seu intestino, é quilo. Então é alimento, bolo alimentar, quimo e quilo. Aqui tem algumas características aqui que eu coloquei só para você estudar depois aí. Isso aqui você tem que engolir. Engolir no bom sentido. Você tem que aprender e muito bem fixado todas essas enzimas aqui, tá? Com os seus pHs, que o Enem adora cobrar isso aqui. Nos últimos Enems eles adoram, é clássico cobrar isso aqui, né? E é clássico cobrar essas enzimas aqui, os produtos que são quebrados, né? Substrato, o que é um substrato? Aquilo que vai ser quebrado. Pode ser um polissacarídeo, que é um carboidrato, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser uma gordura, pode ser carboidrato, carboidrato, carboidrato. E o produto é o resultado, é aquilo que a gente falou lá das enzimas anteriormente. Então você tem de um lado aqui o suco gástrico, primeiro, vamos lá, na boca você tem a saliva, e a saliva libera uma enzima chamada ptialina amilase salivar. O pH dele é neutro, é em torno de 7, e ele quebra carboidrato, que é um polissacarídeo, transformando em maltose e glicose. No suco gástrico, ou seja, no seu estômago agora, você tem a produção de pepsina, que antes era pepsogênio, com HCl transformou em pepsina, e a renina quando você nasce com ela. E aqui o ambiente aqui, ó, ele é ácido, né? Produção de HCl. E o substrato que vai ser quebrado é proteína no estômago, e vai transformado em peptonas, que são oligopeptídeos, são aminoácidos menores, né? São conjuntos de aminoácidos, mas são em quantidades menores, e caseína quando é insolúvel, quando é renina. O suco pancreático, cara. O suco pancreático aqui, ó, seu pâncreas, ele vai produzir algumas enzimas. Se liga, ele vai produzir duas coisas que a gente vai falar depois. Hormônios, que é insulina e glucagon, que vai para o seu sangue, e ele vai produzir aqui uma lista de enzimas, de proteínas, que são produzidas pelo suco pancreático. Quais são? Quimiotripsina, tripsina, amilopepsina
Esses caras aqui, RNase e DNase, quase não caem no Enem, e lipase. Lembra que lipase ela é sempre pancreática, tá? Quimiotripsina, todos eles o ambiente é alcalino, tá? A quimiotripsina, tripsina e a lipase pancreática são as campeãs, né? Campeãs em que está recorrente em provas. Todas elas, quimiotripsina e tripsina quebram proteínas e a lipase, a expressão ase de enzimas, quebra lipídios. O suco entérico é o conjunto de enzimas liberadas do seu intestino. Está aqui a lista de enzimas. A mais comum, que eles mais cobram, é maltase, sacarase, a lactase, vem da expressão ase. O ambiente também é alcalino e quebra o restante, né? Oligopeptídeos são proteínas, dipeptídeos são proteínas, maltose, sacarose e lactose são carboidratos e vão transformar no final aqui, por exemplo, em proteínas em aminoácidos, glicose, isso tudo aqui, na verdade isso aqui, né? Que está no intestino, isso vai ser absorvido para ir para sua circulação sanguínea, para o destino final chegar nas suas células. Enteroquinase é igual ao tripsogênio, que vai ser auxiliado pela tripsina. Cara, estuda isso aqui. Você tem o intestino delgado, que é dividido em 3, duodeno, jejum e íleo. O mais importante é esse cara aqui, ó, o duodeno, intestino delgado. Você tem uma estrutura aqui chamada canal colédoco. Qual a importância dele? Ele que vai conduzir a bile, né? Ele é um ducto que vai conduzir as secreções do pâncreas, né? Que são as enzimas pancreáticas, como a tripsina e a quimiotripsina, né? E a lipase pancreática. E no fígado vai ele conduzir a bile. A bile quebra gordura e auxilia na lipase pancreática. O pâncreas libera a tripsina, quimiotripsina, lipase pancreática, todos para essa região aqui, ó. Não vai para o estômago, vai para o duodeno. Lembra desse cara aqui, ó, canal colédoco. O intestino grosso é dividido em colo ascendente, transverso e descendente, reto e ânus. Seco, cólon, reto e ânus. O intestino grosso, a função dele é absorver água e um pouco de sais minerais, tá? Não possui cílios, não possui microvilosidades, possui flora intestinal, tá? Aqui a gente chama, ou alguns autores chamam de microbiota, tá? Importante aqui para fazer algumas coisas. Ele evita a proliferação com bactérias que causam doenças, que são bactérias patogênicas, e produzem vitaminas como a K, B12, tiamina e riboflavina, tá bom? Colo ascendente, transverso e descendente, com a trave aí de futebol, né? O reto e o ânus, beleza? Lembrando que o intestino delgado, a função dele é a absorção de nutrientes, tá? Possui cílios, o intestino delgado. Vamos lá ainda para o intestino grosso. No final do intestino grosso seu, ainda, você tem um apêndice, é o apêndice secal, o apêndice vermiforme, né? É um órgão vestigial, né? Que não tem tanta função no seu sistema digestório e que isso, quando inflama, quando essas fezes vêm até aqui, isso causa uma dor gigantesca e você tem que fazer a cirurgia de apendicite. É esse cara aqui que você vai ter que retirar, ó. Aqui significa que você tem uma parceria entre o pâncreas e o fígado. Isso aqui pode ser uma discursiva da sua prova. Presta atenção. Você tem, por exemplo, o pâncreas que vai produzir 2 hormônios, como eu te falei. Enzimas e hormônios. Agora está falando de hormônios. Quais são esses hormônios? Esses dois aqui, ó. Insulina, que diminui a taxa de açúcar no sangue, produzidas pelas células beta, tá? E você tem o pâncreas também produzindo glucagon. Então, quais são os 2 hormônios produzidos pelo seu pâncreas? Insulina e o glucagon. Insulina diminui a taxa de açúcar no sangue, glucagon aumenta a taxa de açúcar no sangue. Tá, professor? As células alfa produzem glucagon, células beta produzem insulina. Bem, quando a sua taxa de açúcar no sangue está muito alta, a gente chama que está, por exemplo, alta taxa de glicose no sangue. O que vai acontecer? Estimula as células beta a produzir insulina. Esse açúcar que está em excesso no seu sangue, ele vai para onde? Vai para o seu fígado, vai ser transformado em glicogênio. Glicogênio é uma sacola cheia de glicose. Ela fica armazenada ali. Beleza. Quando você está com hipoglicemia,
quando você está com a baixa taxa de açúcar no sangue, porque sua glicose tem que estar no nível legal, né? Para você, porque glicose é a matéria-prima para a produção de energia. Produz glucagon. O que o glucagon faz? O inverso da insulina. É o hormônio que é produzido por células alfa, que vai cair na corrente sanguínea, vai aqui nesse glicogênio e vai transformar o glicogênio em glicose, como se fosse um martelinho que quebrasse o glicogênio e libertasse essa glicose que vai para a corrente sanguínea. Então, estuda isso aqui, que isso é importante, tá? Células alfa e células beta, e principalmente o que a insulina e o glucagon faz, o que é glicogênio e o que é a glicose. Então, tá com hiperglicemia, alta taxa de açúcar no sangue, insulina. Esse excesso de açúcar ele vai para o toque de mágica, ele vai sumir? Cisalabim pega essa glicose e some para mim? Não. Essa glicose ela vai transformar em glicogênio. E depois, quando você precisa, está com muito tempo sem comer, o que vai acontecer? Você vai começar a te dar uma hipoglicemia, libera o glucagon, que é o hormônio, pelas células alfa do pâncreas. Isso vai no seu fígado e quebra o glicogênio, transformando em glicose. As glândulas salivares são 3, cara. Você tem a parótida, essa que inflama aí quando você está com cachumba, a sublingual e a submandibular. Então você tem 3 glândulas que liberam saliva. Para que saliva? A saliva é importante porque é nela que... Primeiro, qual é a função da saliva? A saliva vai umedecer seu alimento, né? Para você fazer a digestão mecânica. E a saliva, ela tem importância porque ela vai liberar uma enzima. Qual a enzima que ela vai liberar? Que a gente viu naquela tabela, é pitialina ou amilase salivar, tá? E ela vai quebrar o quê? Na boca se quebra carboidrato. Repete comigo. Na boca existe a pitialina ou amilase salivar que quebra açúcar, carboidrato na boca através da saliva que vai estar dentro dessas enzimas, essa saliva. Ou melhor, dentro da saliva vai ter a enzima, né, que é a pitialina ou amilase salivar. O fígado tem um zilhão de funções. Primeiro, o fígado ele tem 2 lobos, um menor e um maior. Embaixo aqui você tem a vesícula sua, ou seja, o fígado, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. O fígado ele vai produzir a bile. As células do fígado, as células hepáticas do fígado produzirão a bile. E aonde que a bile é armazenada? Na vesícula biliar. Pelo amor de Deus, presta atenção. O fígado ele vai pelas células do fígado, células hepáticas do fígado, vão produzir bile. A bile, ela é armazenada em algum lugar, aqui, ó, nessa bolsa, é chamada de vesícula biliar, beleza? Aqui é só armazenamento. Uma coisa que você tem que saber, a bile não possui enzimas. E se não possui enzimas aqui, é por causa da bile, não é por causa do fígado, porque o fígado é o órgão. Então, bile tem enzimas? Não. Repete comigo, bile tem enzimas? Não. Então, ela é formada a partir do colesterol, uma função super importante, ela auxilia a quebra de gordura e ela facilita a ação lá do pâncreas da enzima lipase, das lipases. Lipase é uma enzima produzida pelo pâncreas que quebra a gordura. Então, a bile ela tem a função de facilitar a ação das lipases. Ela produz colesterol e proteínas, ela converte glicose em gordura, ou seja, se você consome muito açúcar, muito carboidrato, você começa a ficar gordinho, por quê? Porque o seu fígado ele vai transformar a glicose em gordura lá nas células do fígado, chamados de adipócitos. E vai transformar amônia em ureia, ele faz a detoxificação do organismo, ele vai fazer a coagulação do seu sangue, auxiliando na protombina e fibrogênio. Ele destrói as hemácias. Por que hemácias, professor? Hemácias são seus glóbulos vermelhos. Essas células ficam 120 dias no seu corpo. Depois disso, elas envelhecem e elas precisam ser retiradas. Quem vai retirar? O fígado e o baço. E quem vai produzir depois? A medula óssea vermelha. Outra função do fígado, síntese de quebra de glicogênio, que a gente já viu lá. Quando o glucagon é produzido, ele quebra o glicogênio. E emulsificar gorduras é o processo de quebra de gorduras que a bile faz, tá? Você tem aí os cálculos biliares, que são formados, são esses cristais que são formados aqui. Geralmente o cálculo biliar são essas pedras que ficam
Isso aqui é aquela bolsa que fica abaixo do fígado. Geralmente, pessoas que têm, 75% das vezes, a pessoa que tem colesterol alto por muito tempo vai causar isso aqui, ó, tá? Pedra na vesícula. São os cálculos biliares. E a remoção dele se dá de duas formas. Ou retira-se totalmente, ou você toma algum medicamento para ele, beleza? A pessoa, mas se eu retirar, e aí? E aí você vai ter que, a sua dieta vai ter que ser aquém, né? De gordura, por exemplo, porque a gente sabe que aqui vai ter, onde era para estar bile, aqui já sabe que bile quebra gordura, né? Você vai ter que ter uma dieta boa, além de medicamentos você vai ter que tomar, porque já que não vai produzir a bile, não vai armazenar a bile, não vai liberar a bile, então você tem que tomar algum medicamento para auxiliar isso aí. O pâncreas é uma estrutura que vai produzir uma solução chamada bicarbonato de sódio, isso vai melhorar o pH do seu intestino, porque imagina, seu estômago estava pH 2,5, o seu intestino vai estar com pH alcalino. Como que tem essa mágica? A mágica está aqui, meu querido. Bicarbonato de sódio produzido pelo pâncreas. Ele neutraliza a acidez e o pH do seu intestino onde era 2,5, que era muito ácido no seu estômago, passa a ser de 8 a 8,5. A mágica está aqui, ó, bicarbonato de sódio. O seu pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, que tem dupla função. Ele tem muito retículo endoplasmático rugoso e tem complexo de Golgi, que tem as suas funções de produção e armazenamento. O que é exócrina e endócrina? Isso é muito importante, cara. Exo quer dizer fora, endo quer dizer dentro. Fora e dentro de quê? De vasos sanguíneos. Vou repetir. Endo é dentro. Dentro de quê? De vasos sanguíneos. O que o pâncreas vai produzir dentro dos vasos sanguíneos? Insulina e glucagon, que são hormônios, nas ilhotas de Langerhans. A exócrina é fora, que vai produzir para fora dos seus vasos sanguíneos, ou seja, lá no seu sistema digestório, que são o quê? As enzimas. A pessoa, que enzimas são? Primeiro, uma substância chamada bicarbonato, que vai alterar o pH do seu quimo, transformando em quilo, e as enzimas digestivas, através de células chamadas de regiões de células chamadas de ácidos pancreáticos, como a tripsina, quimiotripsina, lipase pancreática. Cuidado com isso aqui, estuda isso aqui, ó, endócrino e exócrino. O seu sistema digestório é fígado, estômago, pâncreas, intestino. Ele é controlado também por hormônios. Quem são esses hormônios? Gastrina, secretina, esse CQC aqui, CCQ, né? É colecistoquinina, tá bom? A gastrina é o hormônio produzido pelo seu estômago. A colecistoquinina e a secretina são hormônios produzidos pelo seu intestino delgado, né? Que é o duodeno. Beleza. A gastrina, ela induz a produção, esse positivo e negativo, que é ativa e desativa. Quando ele ativa, é para produzir HCl. E além disso, ele controla a gastrina, o hormônio, controla as duas esfíncter, a cárdica e a pilórica. Além disso, a CQC, ela é um hormônio produzido pelo seu intestino, que ativa a liberação na vesícula biliar da bile, que vai para o seu intestino por esse canal colédoco. E ele ativa também o pâncreas a produzir todas aquelas rotas exócrinas, né? Que no caso é a tripsina, quimiotripsina, lipase pancreática e tudo mais. E você tem a secretina também, ela ativa, né, de um lado, aqui no seu intestino, no pâncreas, também auxilia junto com a colecistoquinina a ativação das enzimas, e ela desativa a gastrina, falando assim, você não precisa produzir toda hora HCl, não. Então ele acaba desativando, beleza? Bem, é isso aí que eu queria falar com vocês. Bons estudos, espero que vocês estejam se cuidando aí, e qualquer dúvida estou aí à disposição, tá, galera? Do mais, um forte abraço aí a todos e valeu, um abraço.